Olá, eu sou a Adriana. Vim falar um pouquinho sobre a ciência ABA, aproveitar o domingo. É uma ciência com comprovação, né, científica das melhoras significativas na vida de quem se submete a esse tratamento. É um tratamento que é baseado na análise comportamental e a análise comportamental, falando bem a grosso modo, tem algumas aí premissas que é reforço negativo, positivo e extinção, né? Bem a grosso modo, tá? São utilizadas essas intervenções, né, para que o comportamento se torne ajustado e o paciente comece a utilizar de comportamentos adequados frente a diversas situações, né? Isso é feito em clínica por profissionais que conhecem e sabem o que estão fazendo. Junto com a participação dos pais é o ideal. Por quê? Porque essas crianças têm um grau de aprendizado dentro daquele ambiente e é interessante, e na verdade é o foco, que esses comportamentos aprendidos ou extinguidos quando são negativos, de autolesão ou de qualquer outra coisa que não tem função, né, sejam levados para fora do ambiente clínico. Então, a grande preocupação de quem trata crianças autistas é a generalização, que é permitir que essa criança reproduza esses aprendizados para além da clínica, né? Na sua vida social, porque a gente não quer que esse paciente funcione ali naquele ambiente e depois, na vida prática dele, ele não consiga assimilar, né? Para explicar o porquê que isso acontece, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando a gente é adolescente, acho que vocês vão lembrar, a gente se comportava diferente na casa dos nossos pais e na escola com o nosso melhor amigo. Porque a gente discrimina ambiente e estímulo, né? Ambiente escola, estímulo amigo. Então, a gente tende a ter comportamentos diferentes frente a situações diferentes. Então, quando o método ele é aplicado e a criança começa a funcionar só na clínica, tem que se rever, né? Não adianta, e aí é uma coisa que às vezes eu escuto e me preocupa, né? Sei lá, um cuidador fala assim, não, o profissional falou que lá ele falou alguma coisa, né? Apresentou um comportamento que ele não apresenta de forma comum. Eu gostaria muito que essa questão, que é um pouco delicada, fosse melhor tratada, né? Não adianta a criança funcionar dentro da clínica e não ter esses comportamentos em casa ou na escola. A gente trata a criança, não é pra gente, não é pro nosso ego, né? Então, aqui na minha frente tá dando tudo certo. A gente tem que tratar as pessoas pra sua vida, né? Então, por isso que a ciência ABA utiliza de uma gama de protocolos, né, para análise comportamental. E aí tem a questão de faixa etária, função esperada, o que aquele comportamento está te dizendo, por que ele acontece, o que é o antecedente, qual que é o consequente dele, para que haja uma intervenção adequada. Então, além de tudo isso, tem análise da função na vida prática, né, dessas pessoas. E outra coisa que a gente começa a perceber, logo que a gente começa a aplicar a ciência ABA, é a grande mistificação, né, que surgiu há muito tempo, mas que hoje já está diminuindo. A gente ainda bem tem pessoas falando mais sobre isso e sobre outras coisas também, que é importante que essas crianças tenham direito, mas uma delas que é bem importante o autista não gosta do contato. Quando a ciência ela é bem aplicada, o paciente ele começa a te dar indícios de que ele não só gosta, mas como ele precisa.
Então, por isso que o tratamento é iniciado com as funções básicas de atenção, para que exista realmente um contato interpessoal e a partir desse contato se gere aprendizados, né? Não só sociais, mas também de reabilitação cognitiva, quando essa habilidade não existe, né? Na verdade, ela não foi perdida porque ela não foi estabelecida. Então, esse é um chamado meu aí para a gente falar um pouquinho mais sobre a ciência, né? Sobre, sim, rigidez de protocolos, rigidez de ética, mas não aquela rigidez de deu certo comigo, então tá bom, então tem, né? O profissional ele tem que ter uma empatia, confiança com os familiares e do próprio paciente mais do que tudo, porque o vínculo terapêutico é a primeira fase. Se ele não existe, se a gente não tiver capacidade de estabelecer vínculo, a gente não consegue forçar ninguém a aprender nada, né? Então, esse é um dos meus chamados da importância, né, da participação efetiva dos cuidadores, ou da ciência dos cuidadores, o que está sendo feito, como está sendo feito, para que eles tenham a chance de replicar isso. E um exemplo aqui que eu tenho recente é de uma criança que tinha ecolalia, tem na verdade, né, tá diminuindo, mas ela estava sendo treinada a utilizar o pedido vocal com função e de algumas formas já, né, ela já estava apresentando, só que ela fez uso do completar, né, em um ambiente de casa. E aí a mãe falou pra mim, eu falava pede, porque ele pedia com outra palavra que não era eu quero, nada. Era uma palavra totalmente fora de contexto e ela sabia que ele estava pedindo. E aí ela falava pede. Aí ele não aderiu e ela me dá, e queria que ele falasse me dá o chocolate. E aí ele utilizou o completar, então ela falava me dá ali o chocolate, me dá o chocolate, me dá o chocolate. E ela não achava suficiente e infelizmente o menino desligou o sistema, né? E ela ficou preocupada, ela veio falar, eu não sei o que eu causei nele, ele parece que saiu do mundo. E na verdade esse desligar do sistema é uma proteção, né, que algumas pessoas têm para não entrar em contato com um fator estressante. E, na verdade ele estava acertando de outra forma, mas estava. Então, quando eu falo em análise do comportamento ser importante para que a gente não perca a oportunidade de aprendizado, esse é um pequeno exemplo do que a gente vê em clínica. O profissional bem preparado, ele tem esse olhar mais aguçado e consegue orientar os familiares em questões de minutos para cada função que é trazida para o âmbito de clínica, em minutos, né? Então, também a gente não precisa problematizar todo o contexto, avaliar e aí reforçar. Quando menos se espera, tem muita função boa acontecendo com esses pacientes. Obrigada aí por quem assistiu. Se tiverem alguma dúvida, pode chamar nas mensagens, no direct e a gente vai conversando. Essa é uma causa extremamente nobre, espero ter mais tempo para falar mais sobre isso e ter mais contato com qualquer pessoa que queira saber mais, tá bom? Um beijo para todos!